Olá, pessoal. Estou Giane aqui gravando alguns vídeos para explicar para vocês um pouco do que eu compreendo sobre os degraus do autoconhecimento, que seria uma escadaria de uma jornada de onde você sai, ali da Matrix, para onde você vai, no estado de iluminação, com algumas teorias, alguns insights, algumas histórias e vivências que eu já passei. E hoje eu vou continuar, então. Se você não assistiu os vídeos anteriores, também provavelmente não vai ser difícil você conseguir entender o que eu vou falar aqui, tá? Mas é mais para que você saiba que houve vídeos anteriores em que eu aprofundo algumas questões e aqui eu vou seguir uma sequência que estava falando antes, tá? Então, aqui, só relembrando, a gente tem uma ideia desses degraus do autoconhecimento, né? Da onde a gente sai da matrix, que é uma ignorância inconsciente, e a gente, por motivos, na maior parte das vezes, por sofrimentos, a gente se motiva a sair do lugar onde a gente estava, a se liberar de dores e vai subindo essa escadaria. Então, muitas vezes agora aqui, ficando focado muito no ter, trabalhando questões de escassez, de prosperidade, de abundância, questões de saúde física, enfim, questões emocionais, vários problemas, dores e sofrimentos, mas aqui ainda muito vinculado a dores, a sofrimentos, a emoções densas. No segundo momento dessa jornada do autoconhecimento, você começa a encontrar uma necessidade de ter um propósito por trás de você fazer o que você faz. E aí você entra nessa outra escadaria aqui, que é muito uma escadaria do servir, do fazer, de buscar entusiasmo por trás daquilo que você está fazendo, de buscar um motivo, ou um porquê, ou um para quê você trabalha. E depois a gente vai para o próximo nível, que é o nível da autenticidade, que é quando você realmente consegue se liberar de máscaras e chegar nesse lugar do ser. E aí a última etapa é uma etapa que nós tivemos alguns avatares já aqui no planeta Terra encarnados ao nosso lado, que é a etapa de iluminação, que é a unicidade com o todo. Então, só é um lembrete do que eu já explorei um pouco mais nas aulas anteriores, e trazendo que essa nossa escadaria, então, é uma escadaria que ela não é reta, ela pode fazer várias curvas, e o que a gente está fazendo aqui ao longo da nossa jornada na Terra é adquirindo sabedoria, né? Lembrando que sabedoria é conhecimento, é adquirir a parte teórica, é adquirir a parte intelectual, que é o lado do hemisfério esquerdo do cérebro, e experiência, que é a prática, que são as vivências que você teve, que estão muito mais ligadas ao seu lado do hemisfério direito do cérebro. E hoje eu vou explorar um pouquinho mais com vocês o como é essa jornada de sabedoria, né? Então, aqui eu trouxe para vocês que a gente tem dois caminhos que fazem a gente acessar o autoconhecimento. O primeiro caminho é de integração de sombras e o segundo caminho é de relembrar virtudes. Então, lembrem que a gente tem aqui um solzinho maravilhoso, que é o nosso estado de iluminação, que na verdade é o que nós somos por essência. E é como se existissem nuvenzinhas no nosso caminho que fazem com que a gente não enxergue, ou não saiba, ou não se lembre que nós somos uma essência divina. E aí, o primeiro caminho, que foi o caminho que eu tracei e que eu visualizo principalmente quem tá na Matrix ou tá no degrau vermelho ali que eu mostrei, que faz mais sentido, é o caminho de integração de sombras, que é basicamente você olhar cada uma dessas nuvenzinhas aqui, tomar consciência delas e deixar que elas se dissipem para que essa escadaria então possa ficar clara, ficar límpida e você consiga enxergar o caminho. Então, o caminho de integrar sombras, ele acaba precisando ser algo muito linear. É algo que a nossa mente do hemisfério esquerdo, ela pede um pouco mais de rotas, né? Então, é como se você precisasse, por exemplo, dividir toda essa escada em níveis
Então, esse nível do autoconhecimento de integração. Então, dentro dessa forma de explorar o autoconhecimento, de integração de sombras, eu gosto de dividir ela em diferentes níveis. Tem o nível espiritual, tem o nível mental, tem o nível emocional, tem o nível físico, em diferentes áreas da vida. E basicamente o que a gente vai fazer dentro de uma jornada de autoconhecimento em que a gente olha para as nossas sombras é identificar quais são as dores, quais são os sofrimentos, quais são as dificuldades que eu estou passando e buscar respostas, e buscar saídas, e buscar transformações, certo? Esse degrau, ele é um degrau, esse degrau não, essa forma de se trabalhar o autoconhecimento, ela é uma forma que faz com que a gente fique retirando cada uma dessas nuvenzinhas, uma por uma. E ele é muito útil quando a gente está, principalmente na Matrix, saiu da Matrix, né? Mas quando a gente está ali naquele degrau do ter, porque ele ajuda a gente a direcionar o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero. Lembra que quando a gente está na Matrix, a gente está na ignorância inconsciente. Então, a gente está num lugar de não se conhecer, de simplesmente estar no piloto automático fazendo o que a multidão está fazendo, sem explorar o seu gosto, qual é o seu talento, o que você quer, sem ter desejos, aspirações, sem ter os sonhos, né? Quando você entra no lugar de estar consciente da sua consciência, que é esse primeiro nível de despertar da consciência, você começa a perceber, peraí, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. E aí você começa, então, um trabalho de, é, de trabalhar cada um desses níveis, entendendo quais são as suas necessidades nesse momento para a sua vida. Um parênteses que eu faço aqui é cuidado para não ficar focado nas sombras. Por quê? Porque aqui é um lugar onde, por exemplo, você pode ser que vai acessar informações sobre como a sua infância moldou a tua vida de agora. E nesse lugar, você pode entrar no lugar de querer culpar os seus pais por causa da negligência que eles tiveram com você, né? Ou você pode entrar num lugar, às vezes, de vitimismo, de falar, nossa, eu passei por abuso e agora eu tô aqui, coitada de mim, a minha vida não dá certo. É muito comum na jornada de quem está fazendo integração de sombras e ainda não tem uma maturidade espiritual, cair no vitimismo. Cair nesse vitimismo e ter, por mais que tenha às vezes consciência do vitimismo, não conseguir sair dele, tá? E ficar ali patinando na lama do vitimismo. Cuidado também para você não entrar num paradigma de cura. O que é isso? É você sempre ficar procurando alguma coisa para consertar em você. E quando você já tem um nível de consciência maior sobre o poder que as crenças e o que você acredita têm sobre a realidade que você está construindo e está se apresentando ao seu redor, você percebe que se eu tenho sempre alguma coisa para curar, sempre vai ter problemas acontecendo. E aí existe um grande movimento que acontece de pessoas que estão nesse nível do vermelho, que é de estar o tempo todo encontrando problemas, encontrando problemas, encontrando problemas e numa roda sem fim de nunca encontrar a cura, de nunca estar perfeito, de nunca estar bom. E tá tudo bem você fazer isso se for um movimento em que você se aceita como você é e você tem a ambição de melhorar. Mas não tá tudo bem se isso te faz entrar num lugar de falta de amor próprio, de falta de autoestima, que se faz isso você ficar entendendo que você é alguém que está quebrado, que precisa ser consertado. Você consegue entender? É uma diferença bem sutil, mas que é bem importante. Quando você está engajado em olhar para suas sombras, entender qual é a dor, entender qual é o problema e buscar soluções e buscar mudanças, ou você está num lugar de mas você tem essa autoestima e tem esse amor próprio, ou você está num lugar de ficar deprimido mesmo, tipo, ai, tudo tá dando errado, nada dá certo para mim, que entra nesse vitimismo, nessa lamentação, ok?
E aí, quando eu coloco aqui, eu vou explicar um pouquinho mais cada um desses níveis, né? Mas quando eu coloco aqui cada uma das diferentes áreas da vida, é muito um lugar que você vai encontrar em materiais de coach, tá? Quais são essas diferentes áreas da nossa vida, né? Eu trouxe aqui duas visões de coach diferentes que eu já usei para mim, que são as que eu já usei, na verdade, dezenas, tá? Mas são as que fizeram mais sentido para mim. Muito nesse lugar do começo do autoconhecimento. Então, peraí, deixa eu entender. Qual seria a minha saúde ideal? Como seria o meu contexto de família, minha relação com as pessoas da minha família? Como seriam os meus negócios em um ambiente ideal? O que eu gosto e o que eu não gosto, né? Eu estou envolvida em filantropia, como que está a minha criatividade? Como está o meu financeiro, né? E aí eu tenho, vou até mostrar para vocês, um monte de cadernos, né? Os cadernos em que eu fiz manifestações, eu tenho isso tudo guardado, manifestações, né? Em que eu estou buscando criar uma realidade diferente, né? Então, por exemplo, vamos olhar essa linha que está ali no negrito, né? Quando eu olhei para negócios, eu quero ter uma escola que contribua com todo o planeta, que seja bilíngue, e o que de sentimentos que eu vou ter com isso? Realização, satisfação. Como que é a minha relação com as pessoas da minha família? Como que é a questão de criatividade? Minha criatividade vai ser exercida com tempo na praia, com massagem, com bem-estar, com relaxamento, com lazer, né? Quais são as minhas metas financeiras, né? O que seria um valor financeiro que faça sentido para a qualidade de vida que eu estou almejando, para tudo isso, né? E aí você começa a fazer, então, esses movimentos de escrever as suas metas ou os seus objetivos em cada área da sua vida, e esse daqui você veja que ele é bem detalhadinho, assim, tem mais informações, justamente para você começar a entender, peraí, eu gosto disso ou eu não gosto disso? Isso daqui é algo que faz parte de mim, que é uma coisa que eu quero continuar, ou é algo que eu estou fazendo porque os outros falaram que era bom? Né? Como que é a vida ideal? E a partir daí você consegue identificar, tá bom, então agora aqui tem um problema, né? Então, na parte da minha saúde, a parte da minha saúde, eu gostaria de ter uma alimentação mais saudável. Ok, então agora eu já sei o que eu não tenho, que eu gostaria de ter, e eu vou buscar as ferramentas, vou buscar uma nutricionista e tudo mais, e aí a gente vai fazendo as alterações que precisa para que os comportamentos, atitudes, hábitos sejam novos e tragam essa realidade desejada. Essa outra linha aqui é uma linha que é mais recente, que eu gostei mais de usar, tá? Até coloquei ela primeiro justamente por isso, que ela traz para você fazer um outro olhar, é para quem está um pouquinho mais ali no nível do degrau do fazer, para você conseguir olhar como você teria que ser se a sua saúde física fosse o jeito que você quer, ou a sua saúde mental, por aí vai, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Na parte de saúde física, na minha manifestação do que é, como eu gostaria de ser, como eu gostaria que fosse a minha vida de saúde física. Uma boa noite de sono, cuidados com a alimentação, exercícios físicos para massa muscular, animada e disposta desde cedo, né? Número 2, saúde mental. Respeito a mim mesmo em primeiro lugar. Metas e objetivos claros. Pensamentos e emoções de gratidão. Aceitação, serenidade e paz. Lidar com tudo o que acontece com atenção e calma. Polaridade feminina mais operante. Então, esses são dois exemplos do que eu coloquei na minha meta de manifestação da saúde física e da saúde mental. E aí, a partir disso, do que eu gostaria que eu tivesse, eu vou olhar e falar assim, não, peraí, esse ponto aqui eu ainda não atingi. E aí eu vou buscar as ferramentas que vão me ajudar a chegar nesse lugar que eu quero, para cada uma dessas áreas da vida, tá? Aqui, como eu falei para vocês, eu não tenho propósito nenhum de explorar cada uma dessas coisas com vocês, eu só estou explicando para que vocês entendam que, dentro da jornada do autoconhecimento, nesse começo, para quem saiu ali da Matrix, que começou a despertar consciência, é muito importante você conseguir entender quais são os seus objetivos, o que você quer, onde você quer chegar,
como seria todas as áreas da sua vida para que você tivesse uma vida fluida e abundante? E aí você se né, olhar para começar a buscar as ferramentas que vão te trazer as transformações que você quer. Quando a gente está na Matrix, a gente está muito deixando que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, eu vou buscar uma alimentação saudável porque eu tô com um problema de saúde, né? Eu vou buscar uma mudança na minha vida porque eu tive um problema. Mas não é uma mudança consciente no sentido de você saber que você cria a sua realidade e que você vai se ajudar para mudar isso. É muito mais um lugar de ir falando, fazendo o que o outro mandou e falando o que o outro fez porque você está com um problema. Quando você consegue estruturar o que você quer, o que você não quer, o que é inegociável para você, você consegue ter uma noção e uma clareza de para onde você quer ir. E essa tangibilidade e você conseguir dar pequenos passos e observar esses pequenos passos e voltar às vezes no que você fez de anotação e falar assim, nossa, naquele ano eu estava querendo tal coisa, check. Ó, já consegui isso, já consegui isso. Isso faz com que você continue motivado em buscar a melhoria interior e em buscar autoconhecimento ainda mais. Por quê? Você sai de um lugar que é muito essa linearidade que a gente precisa, né, quando a gente está nessa fase, de aonde eu estava e o que eu atingi, como eu era antes e como eu estou agora. E aí você vai vendo que funciona, né? E aí você vai querendo sempre mais, porque uma das coisas que a gente mais almeja quando a gente está nesses níveis ali é sair do sofrimento, é escapar das dores, certo? Bom, essa área, esse autoconhecimento com essa motivação de integrar sombras, né? De tomar consciência de cada uma das sombras e ter afinidade com elas e buscar curar cada uma das suas dores é uma das formas que a gente tem de buscar autoconhecimento. Que na minha história, nos clientes que eu acompanho, na minha jornada, fez muito sentido para conseguir estar ali quando a gente está, se é o seu caso, se você está na jornada vermelhinha, tá? Uma outra forma de autoconhecimento, que eu percebo que ela é muito mais fluida para quem está ali nos níveis, no nível amarelo do degrau e no nível verde, é relembrar virtudes. E o que seria isso? É você entender que em nível energético, tudo é vibração. E você vibra como um todo. Você não precisa separar mais nenhum nível na sua vida. E que essa vibração que você está emitindo está criando a sua realidade. E você é essência divina, você faz parte do todo, você é criador, você tem a centelha divina dentro de você, então você faz parte de tudo que é e você pode escolher a realidade que você desejar. E aí você, relembrando todas as virtudes que você tem, que já estão dentro de você, relembrando esse sol aqui, ó, se conectando com o sol e simplesmente ignorando todas as nuvens e lembrando, colocando foco e atenção no sol e esquecendo todas as nuvens, você consegue criar uma nova realidade, que é a realidade que você escolher experienciar. Qual é a questão desse nível? Ou qual é a questão desse formato de autoconhecimento? Para que você consiga ter uma mente focada nesse eu iluminado, ou nesse eu que é aquilo que você mais deseja ser, vivendo e sendo experienciado e fazendo parte da sua existência, da sua realidade, né? Sendo aquilo que você visualiza no externo. Primeiro, você tem que ter muita clareza do que você quer e do que você não quer. Então, você já tem que estar num nível de conhecimento sobre si mesmo mais aprofundado. E existem pessoas que nasceram já livres desse monte de sofrimento, não estão no degrau, não precisam passar pelo degrau vermelho. Existem pessoas que já estão em outro lugar de consciência e que já não precisam trilhar toda aquela integração de sombras, todo aquele processo
para conseguir ter clareza do que querem, para conseguir saber o que não quer. Tem pessoas que já vêm um pouquinho mais iluminadas. E aí, esse caminho é um caminho que funciona. Por quê? Porque quando você precisa simplesmente escolher, olhar para a luz, focar nela e ignorar as sombras, você precisa realmente estar 100% consciente dos seus pensamentos, 100% consciente das suas crenças e 100% observando e direcionando e guiando o que você está fazendo na sua mente, na sua cabeça, nos seus sentimentos, nas suas emoções. E o que eu percebo é que esse caminho, ele é um caminho que não era visível e não era possível para mim antigamente, apesar de eu já ter acessado essa informação há muitos anos atrás, porque eu acreditava que isso era impossível, ou eu precisava de provas. Eu sempre fui muito sobre ver para crer. Eu precisava de provas, eu precisava de alguém que eu conheço, já ter vivenciado aquilo para eu falar, então tá, eu vou fazer esse caminho, né? E quando a gente está ali no degrau vermelho, a gente ainda está com dificuldade de confiar e acreditar que a gente faz parte da luz, que a gente cria a nossa realidade, a gente está com dificuldades e sofrimentos que não fazem sentido falar, não, eu vou largar tudo que eu estou fazendo agora e vou seguir o meu entusiasmo. Eu vou largar tudo que eu estou fazendo agora e vou simplesmente ser quem eu desejo ser. Né? Nesse sentido da autenticidade que eu falei para vocês, que é o que motiva a gente a sair de um degrau para o outro. Então, assim, eu sei que muita gente vai estar olhando isso aqui e não vai estar fazendo sentido, porque você tem que estar num nível de maturidade espiritual para conseguir entender. Mas tá tudo bem, porque uma hora você vai voltar nesse vídeo, vai ler, vai olhar e vai entender o que eu estou falando, tá? Cada um só entende aquilo que está pronto para entender. E se está no seu momento de ficar no degrau vermelho, ou se você olha o que eu falo do degrau vermelho e fala que, nossa, não tem nada a ver, eu nunca nem passei por aquilo, é porque você já veio com um outro potencial para trilhar esse caminho aqui. Né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu conheço esses caminhos, eu já percorri eles, eu estou percorrendo eles, na verdade. Né? E no meu trabalho como mentora, que é o que eu me proponho a fazer, como trabalho, como propósito, eu justamente consigo ajudar as pessoas a reconhecer, tal, qual vai ser o melhor caminho de autoconhecimento para você, né? Para onde você vai? A gente vai focar em ficar relembrando virtudes, a gente vai focar em criar o seu eu, o eu que você gostaria de ser e ficar com a mente focada nisso, né? Eu vou te ajudar a ter clareza do que você quer para que a gente escolha essa nova realidade, mas você já consegue entender que isso é possível? Isso é fácil para você? Isso? Você consegue escolher o seu pensamento? Você consegue escolher as suas crenças? Você consegue viver 100% do tempo consciente do que você está pensando e mudando as estações de rádio? Né? E é esse o grande ponto que eu entendo que faz parte do trabalho de um mentor, né? Lembra que eu falei para vocês que naquela escadaria, quando a gente está na Matrix, a gente às vezes precisa de ajuda para ir para o degrau, para esse degrau vermelho. Quando a gente está no degrau vermelho, às vezes a gente precisa de ajuda para vir aqui para esse degrau amarelo, né? Aqui nesse degrau aqui você vai chegar por si só, né? Mas esses outros aqui você vai precisar de ajuda, provavelmente, né? E aí eu trouxe aqui um resumo para vocês, então, do que são os passos no sentido da consciência que você vai desenvolvendo ao longo desses degraus, né? Então, quando você está na Matrix, você está na ignorância inconsciente, que eu já explorei bastante. Quando você está no ter, você é consciente da sua consciência. Então, você sabe que você é uma consciência espiritual, mas a maior parte do tempo, a sua mente e suas emoções e o seu corpo físico, eles ainda, você fica como se fosse numa luta, igual aquele vídeo do Jim Carrey que eu mostrei para vocês. Você fica meio que numa luta, né? Que você quer que a consciência tome as rédeas da sua mente, mas a maior parte do tempo a sua mente parece desorganizada e você ainda deixa que essa mente, suas crenças, que seu subconsciente, que as suas emoções tomem conta de você e
estejam regindo a sua vida. Quando você está no nível do fazer, que é o nível amarelo, você toma muito mais consciência de cada uma das vozes que você escuta na sua mente, de cada uma das. Você tem muito mais clareza de cada uma das emoções que você sente, você permite que elas existam, você tem um domínio emocional muito maior. E o que eu percebo de maior diferença é você ter consciência do ego. Por quê? Porque quando a gente está no vermelho, a gente está muito no nível de sobrevivência e o ego ainda é muito mais forte. A gente acha que a gente é nosso ego. Quando você vai para o nível amarelo, você já tem mais consciência do ego e você percebe, opa, eu estou a maior parte do tempo buscando ser consciente da minha consciência e agora quem está falando na minha mente é o meu ego. E você reconhece cada uma das vozes e fala, tá bom, pessoal, ó, vozes que eu estou escutando na minha cabeça, parece coisa de doido, né? Eu reconheço você, eu sei que nesse momento eu estou sentindo que meu ego foi ferido, eu estou sentindo que, sei lá, eu preciso me vingar de alguém porque eu me senti ameaçada por essa pessoa, eu percebo que isso está acontecendo, ok? E você vai se tornando consciente de quando é a sua consciência, de quando é seu ego, e você vai começando a escolher quem que vai estar tomando as rédeas aí do que você está pensando, do que você está fazendo, do que você está sentindo e do que você está criando em nível físico, nível material. Quando você vai para o outro nível, que é o nível de ser, você já está o tempo todo consciente da sua consciência, consciente de quando o ego está falando, mas você escolhe estar o tempo todo conectado com a sua essência divina criadora. Então, se você, por algum motivo, desce para algum nível de negatividade, por exemplo, é muito instantâneo você observar isso e você já voltar para esse nível de consciência mais elevado, que é eu escolho criar a minha realidade, isso que eu estou pensando é meu ego, isso que eu estou pensando é um estado de sobrevivência, eu estou acessando uma frequência diferente do que era para eu estar acessando. Não quero acessar isso. Deixa eu voltar aqui para minha aceitação, para minha gratidão, para os meus estados mais elevados de ser.